amor existencial, uma espécie de amor, o amor necessário para que as coisas possam existir. O amor que mobilizou Deus para criar o mundo. Chamava amor de ágape também? O amor de quê? Ágape. Ágape. A ágape não é amor. Não é amor. A ágape é banquete. Eros é um Deus. É um Deus criado lá no início. Um dos primeiros deuses que aparece na descrição mitológica. Eros. Há depois variantes dessa interpretação, portanto Eros como em outras circunstâncias. Como também Afrodite, engraçado, né? Os dois deuses que estão associados a amor tem essa ambiguidade. A Afrodite também. Ela tem uma explicação em que ela é filha de Zeus e tem uma outra explicação em que a Afrodite nasceu do sêmen de Cronos não, de Urano, quando Urano é castrado por Cronos, ela teria nascido aí. Então, a Afrodite também, ela tem duas versões, uma em que ela coloca muito velha, a outra coloca muito nova, em relação aos Olímpicos. E é estranho que logo nas duas personagens ditas com amor tem essa ambiguidade. Bom, mas aqui a gente continua, né? Senhoras e senhores, vamos lá então? Tá? Então, como nós paramos aqui, a nossa personagem chamada Fausto, que na primeira parte da história havia feito um monte de besteira, na segunda parte, então, ele está aí tentando fazer coisas. Ele tenta melhorar a vida lá daquele imperador, mas mal assessorado pelo diabo, inventou lá um mecanismo de produzir inflação. Ele, por outro lado, tenta recuperar trazer do Hades, ou seja, do fundo dos infernos, trazer as pessoas de Helena e de Paris, que são, digamos assim, simbolicamente um casal de beleza, um casal mitologicamente belo, não é? E ele não consegue fazer coisa nenhuma dessas, e aí há uma noite de Valpurgis, e o que é uma coisa interessantíssima, porque essa noite de Valpurgis acontece num castelo germânico que existe de fato na Grécia. Existe na Grécia, de verdade, um castelo alemão que foi construído lá por muito tempo, que é como se fosse um castelo na Alemanha, mas é na Grécia. E essa festa, onde acontece a noite de Valpurgis grega, acontece nesse castelo lá na Grécia. Ele está tentando misturar os dois mundos, o mundo europeu moderno com o mundo antigo. Ele não consegue. O que ele consegue só no final das contas, né, não é isso? É dar ali com aquelas horrorosas criaturas ali, com a Forces, que é uma espécie de antítese de Helena, é o contrário de Helena de Troia. Bom, então vamos ver agora como é que começa o terceiro ato, são 5, estamos agora no terceiro. Estamos bem direitinho para acabar na hora certa. Quem é que está com a vez, por favor, vamos lá. O terceiro ato, o ato 3 está estruturado e projetado numa tragédia grega. Bruno controla a Helena e usando um povo para conduzir a ação. Esse ato foi publicado separadamente em 1817 como a tragédia grega. Quer dizer, antes de haver a publicação do Fausto II, este ato aí, o terceiro, já foi publicado sozinho. De fato, ele tem uma autonomia. Todos esses 5 atos aí são meio autônomos, para falar a verdade. Mas vamos lá. No terceiro ato, a procura de Fausto por Helena chega ao fim. Na verdade, a noite de Valpurgis clássica era uma preparação para o mundo Fausto com Helena. No início do ato, acompanhada por um povo de prisioneiras helenas, Helena aparece na frente do palácio de seu marido, o rei Menelau. Aparentemente, Fausto, com a ajuda de Manto, conseguiu libertá-la de Hades, se encena seu retorno de Troia. Ou seja, ele aparentemente conseguiu, né? No terceiro ato, consegue libertar a Helena do inferno, onde ela está prisioneira para sempre. Não é? Mas será que vai conseguir mesmo? Vamos lá. A pedido de Menelau, ela teria vindo antes para preparar o sacrifício. Mefistófeles, sob a horrível aparência de Focas, informa a bela mulher de que ela e as prisioneiras troianas seriam as próprias vítimas do sacrifício de Menelau. Tudo em casa se acha pronto, inclusive
censamento o asperges, falta só indicar a vítima. Onde disse o rei qual era? Onde disse qual não, Nosso? De que horror que sentes preso? Tu, rainha, és a indicar. Então, quer dizer, o problema é que a Helena, embora, digamos assim, embora aparentemente libertada do Hades, será sacrificada pelo próprio marido, ou seja, ela não pode sair do mundo velho, ela não tem meio de voltar e vir para o mundo novo. Olha como não vai dar certo. Repare. Entrando um bárbaro do norte, vivo, resoluto, reformado, sensato, como era mágico poderes entre os gregos, iria salvar. Quem é esse bárbaro do norte? É o Fausto, né? É o Fausto. Durante o diálogo com Helena, Mefistófeles faz comentários cínicos sobre a falta de modéstia e beleza. É velho e tipo, nasceu sentido errado. Ainda se encontra, nunca a modéstia e a formosura, de mãos dadas da terra e Deus da carne e filhos. A modéstia e a formosura nunca andam de mãos dadas, quer dizer, não é possível ser bonita e ser modesta. Vive o ódio antigo, fundamento enraizado. Profundamente enraizado. No último de ambas, e onde quer que elas se encontrem, tão logo uma a outra vira as costas e prossegue, mais veemente e arrebatada do seu caminho. Então, quem é que está fazendo tudo para melar o negócio? É o Mefistófeles fantasiado de Fortes, que é aquela criatura medonha que tem duas irmãs com quem ela compartilha um olho e um dente. Não é isso, né? Não é? Que coisa medonha, né? Que lembra aquela famosa praga judia. Os judeus têm uma praga que é assim, que lhe caem todos os dentes da boca, menos um que doa. Não, a praga terrível essa, né? Menos um que doa. Na próxima cena, Helena e o Coro aparecem no pátio interior de uma fortaleza medieval. É essa aí, tá? Eu falei para vocês. A fortaleza medieval na Grécia, de fato existe, como se construiu em 1849 para cruzar. Em algum lugar da Arcádia, a norte da Espanha, pedindo proteção para o marido sumido. Que é Menelau, que é matar, né? Fausto é um cavaleiro germânico gótico que procura e finalmente recebe a beleza ideal clássica após vencer com seus exércitos compostos por romanos, lobos, francos, saxões e normandos, os exércitos de Menelau. Entenderam? Quer dizer, aí nesse ato vai aparecer então o Fausto como sendo aquele bárbaro do norte, representando os bárbaros em geral, que irão salvar então a Helena da sanha assassina do seu marido Menelau. E aparentemente aí, então Fausto a ganha, né? Vence. Vamos ver o que acontece. Tão longe, sinto-me tão junto a ti. E digo a relatar, eis-me aqui. Prendo-me a voz, mal posso respirar. É um sonho, some-se dentro do lugar. Tão desgastada, sinto-me e tão nova. Unida a ti e estranho a toda a forma. Não negues um destino único e verdadeiro. Ser é dever, e isso um só instante. Olha só, Fausto, novamente, mais uma dica. Não negues um destino único e inebriante. Ser é dever. Ser implica em dever alguma coisa. Ser alguma coisa implica em fazer alguma coisa. Não é isso? Tá? Novamente, mais uma dica importante. Desta união entre o clássico grego e o gótico medieval nasce o fórum, a personificação da poesia, da resposta normativa do mundo. O fórum é um rapaz impulsivo, selvagem e rebelde, mas com bons e novos propósitos. No entanto, sua falta de moderação faz com que ele não consiga completamente nada que o conduza a mais. O resultado do casamento de Fausto, daquele cavaleiro germânico, né, com a Helena, é um sujeito que não consegue sobreviver. Quer dizer, o resultado não é fértil. Né? O fórum é de onde vem uma porção de palavras, né? tem o sentido da euforia. Né? Euforia vem de eufória. E essa euforia, ou seja, essa alegria exagerada de que as pessoas são tomadas, é estéril em última análise. Deus tudo, além, vai lá, deixe-me voar. Abraça-se nos lábios as vestes, sustenta-me por um instante, e o dedo rola sua cabeça,
segue um raio de Ícaro, mortal pesado. Morreu o Eufório, como Ícaro, né, pulando no vazio. Ao perceber o filho morto, Helena concluiu: confirma-se um fatal e velho dito de mim. Da boa fortuna e da beleza, a aliança é efêmera. Da boa fortuna e da beleza, a aliança é efêmera. É muito rápida demais, é muito pouco durável. Desfez-se o frágil nó do amor como o da vida. Entendo ambos de ti magoada e esqueço. Pela última vez me lanço nos teus braços. Perséfone, a um dos nós, teu filho e a mim, acorda. Então, ela joga-se nos braços de Perséfone de novo, que é a rainha do inferno, né? Que foi casada com Hades, aquela que foi sequestrada, porque ela percebe que não é mais possível voltar, quer dizer, qualquer espécie de possibilidade de ressuscitar não dá mais, não consegue mais produzir o ressuscitamento da cultura grega. Há aí, portanto, aí já claramente uma alusão a um fracasso do Fausto, que ele de fato não conseguiu recuperar a Helena, a beleza grega, para voltar e fertilizar o mundo moderno. Não conseguiu, fracassou. E ela volta então para os braços de Perséfone, volta para o fundo do Hades, de onde ele queria tirá-la desde o início. Eufório deixa para trás sua vida. Helena, seu manto e véu. Tem ali uma notazinha, por favor, pode ler. Segundo a correspondência do autor, Eufório seria uma representação da poesia e uma homenagem ao Arnaldo, que vinha na vida 10 anos antes, lutando pela independência da Grécia. Portanto, Eufório deixou o quê? A sua lira, e Helena seu manto e véu. Qual é o significado simbólico disso? Quer dizer, o que significa isso? Que embora o Eufório e a Helena tenham voltado para o Hades, né, porque não pode sair de lá, deixaram a cultura grega, digamos aqui, deixaram elementos da cultura grega presentes ali no mundo moderno e foram embora, porque não pode mais existir, a não ser na medida em que eles apenas representam uma tradição, representam alguma coisa que já se perdeu. Logo, houve algum sucesso, mas um sucesso muito pequeno. Apenas símbolos, apenas vestígios da cultura grega sobraram e se transformaram em mundo moderno. É isso que está escrito aqui. O coro força a natureza para criar conselhos, sussurros, espectrais, princípios. No final da cena, o Eduardo, Mephistófeles, aparece com sua aparência normal para resumir a viagem de Fausto a Grécia. Este prometido resumo nunca foi escrito por ele. Após a procura do ideal de beleza na sua forma clássica, assunto dominante nos atos 2 e 3, Fausto retorna a seu próprio tempo ideal, a corte do imperador de onde saíra após o frustrado espetáculo da lanterna mágica. A procura de Helena enriqueceu o desenvolvimento de Fausto, mas ele se dá conta de que deve dirigir suas energias, vontade e visão para atividades produtivas no mundo real. Essas atividades são o tema dos atos 4 e 5, conclui o poema dramático. Na abertura do quarto ato, Fausto está no topo de um monte muito alto, cercado por nuvens. Seu amor juvenil por perto e aparece rapidamente. Lembra quem é a Gretchen, né? Não é aquela cantora, mas é aquela moça que é executada no final da primeira parte, né? É uma visão de um tanto pequenininho, do fugidio bem da juventude armada. Enquanto reflete, Mephistófeles aparece vestindo roupas de 7 anos e pergunta-lhe o que mais é que ele quer. O Edson está muito nervoso já nessa altura, porque deve fazer uns 40 anos que eles estão nessa conversa aqui, e aí ele ainda não falou, para, sois tão formoso. Ainda não, o Mephistófeles está querendo esperar o seu prêmio, né? Ele está esperando ali ansiosamente a hora que finalmente o Fausto vai entregar o ouro, né? Então está meio impaciente essa altura, né? Ele vai fazer um comentário no Fausto agora muito mal-humorado, reparem, nada te aprove, né? Nada te aprove nossa superfície, vistos de etéreas infinitas
suas maravilhas, mas insaciável como és, nada atiça. Um teu desejo, uma delícia. Repare ali, né? O que ele está se referindo? A nota número 11. Paráfrase a narrativa bíblica da tentação de Cristo, descrita no Evangelho de São Mateus. O texto, daí diz assim para ele, né? Ô meu filho, vem cá. Nós já passamos aí, vimos o mundo inteiro, fomos lá para a Grécia, fomos para o fundo do ar. Você até agora não está feliz, não? Você ainda não chegou ao ponto de estar satisfeito? O Mefistófeles está querendo um prêmio, né? Não está muito ansioso porque não chega nunca o dia em que ele vai dizer: ó, para, sois tão formoso. Né? Muito bem. Fausto diz que deseja um grande encanto e pede ao diabo que adivinhe. Mefistófeles arrisca efeitos de sensualidade plana, mas Fausto defende. Viu como é a mente do diabo? Pensou logo em sacanagem, né? É isso, né? Mas não é isso que o Fausto quer. Repara o que ele quer. Nada é a fama, a ação é tudo. Pronto, olha aí. Tá. Estou dizendo, quer dizer, está aí novamente uma dica extraordinária para você entender a obra. A ação é tudo, nada é fama, a ação é tudo. Está dizendo o Goethe para nós, tá? Na boca do Fausto, né? Depois a gente entende. À vista do oceano constantemente batendo nas praias, arrisca o avenir o desejo de dominar a natureza. Primeiro plano após plano, campanamente, o conquistar o Deus soberano, de dominar ele, o glorioso oceano. Deu ao sol África em toda a vida, e ao longe em si, depois vive a fronteira. Consegui passo a passo, elaborar. Eis meu desejo. Ouça aqui apoiar. Mefistófeles, né? Você me ajuda? É claro que sim, está preso no contrato, mas o que ele quer agora é conquistar a natureza. Não é? A tentativa de recuperar a antiguidade grega não deu certo. Né? Então já deu errado isso. Agora ele está mudando de plano. No quarto ato é que agora a ajuda do diabo para conquistar a natureza. O que é isso? Reparem o que vai ser isso. Mefistófeles concorda, mas antes de poder executar seu projeto, Fausto poderá te ajudar a imperador a vencer a guerra civil contra um anti-imperador que aproveita o caos gerado por incontrolável inflação. Resultado do plano mefistofélico de emitir papel moeda sem lastro. Pronto, porque aí agora nós sabemos que deu errado também aquela ideia. Então, por enquanto, só teve fracasso. O tal do plano da moeda deu errado, a gente já sabia que ia dar errado. E o segundo, que foi a tentativa de recuperar o mundo grego, também deu errado. Não é? E agora ele vai para a terceira tentativa. Mas antes de ir para a terceira tentativa, ele precisa consertar lá a desgraça que está lá, a situação social naquele país, naquele reino, né, onde ele está. Falsos parentes, só dormiam os sinos, irmãos e vizinhos, eram tios, primos, preciso ser livres respeito, roubando a força ao centro, ao trono do reino. Em desunião o reino devastado, inimigos compromissos se rebelaram, a multidão vacina na certeza, depois fui aonde arrasta a riqueza. Mefistófeles propõe ajudar Fausto com seus poderes mágicos para conduzir as forças do imperador à vitória e temperar o fogo posteiro com recompensa. Conserva-lhe hoje por vitória e plano, e aferirás o imperador dos joelhos da praia e fogo em Ricamão. E é assim que o Fausto vai obter uma gleba de terra na qual ele vai agir. Ele fala isso por ação do diabo. Né? Ele vendeu a alma ao diabo, então o diabo é que vai conseguir para ele esse mérito, né? esse poder. Para executar o plano, Mefistófeles convoca os 3 valentes camaradas. Esses valentes são inspirados no livro de Samuel. Mata 7, joga, queimado de leve, traz coloridos. Pega já, vivido no mar, picamente trajado e tem então, idoso, fortemente chamado, tradição. Então, olha aqui, isso é bem importante, pessoal. Para poder executar o seu plano, o que é que ele vai fazer? Ele vai contratar uma gangue. E esses 3 aí são uma espécie de 3 malfeitores, 3 delinquentes. Né? Vai contratar essa gangue para fazer um determinado plano. Veja um plano que o Fausto vai fazer. O trio deveria ajudar Fausto como Davi havia sido ajudado contra os filisteus. Cada um deles encarna as várias virtudes para a ação bem-sucedida e representam as 3 idades do homem. Com a ajuda deles e das artes mágicas
vence a rebelião e a anti-imperador. E é por isso que ele vai ganhar a guerra. Como é que ele faz isso, então? Usando, portanto, as forças da natureza, as coisas mais básicas, que é pura feitiçaria. Isso é pura feitiçaria. Ele vai conseguir derrotar os rebelados e vai garantir o poder do rei. E como recompensa receberá, então, um prêmio, que é uma gleba de terra. Fausto vence a rebelião quando o próprio imperador tenta convencer a si mesmo que aquela vitória é mais resultado de valor de sorte do que de magia. Uma paródia garantida contra a formal corte do Sacro Império Romano, os soberanos distribuíram seus generais os melhores feitos do reino, reservando para Fausto o pedaço costeiro que ele desejava. A terra envelhece enquanto mais está. Ou seja, a terra que ele recebe tem mar em cima. Ele tem que tirar a água de cima. Ele fez isso de propósito, ele pediu essa terra. Tá? Entregando a maior parte do território para a igreja com expiação por sua aliança combinada. No início do quinto ato, ficamos sabendo que Fausto foi bem sucedido na conquista de mar e a criação de uma dinâmica densamente povoada a área rodada aos mãos e chavetes, confirmando o poder do mar. É a Holanda, né? E aí o Fausto cria a Holanda. Tá? Criou a Holanda. E como é? Desculpa. O Asterix, eu escutei alguém. O Asterix? É. No entanto, a narração sugere que havia imoralidade acompanhante de poder. Um velho casal, Filemão e Bastos. Filemão e Bastos, na mitologia, são um casal de camponeses pobres que deram hospedagem a zeus e Eros, disfarçados de viajantes e recusados por todos os povos. Economizados, esses deuses se enviaram de mundo de destruir todas as casas, menos a habitação hospitaleira, que foi transformada em É uma referência à mitologia grega. Em 1940, qualquer moça que fizesse o curso normal no Brasil não teria a menor dúvida de quem é Filemão e Baucis. Seria uma coisa do dia a dia. Assim. Hoje você não vai encontrar ninguém que saiba, tem que pegar um dicionário para ler. Não é? Então esse tipo de referência mitológica ficou muito difícil. Os meus alunos acabam aprendendo tudo, porque eu lido com tanto livro velho, né? Não é isso que acaba, os meus alunos sempre sabem tudo depois de mitologia. Mas é muito excepcional, de modo geral, ninguém tem ideia do que essas coisas significam. Filemão Bastos tem que Fausto de sua conquista terras a fazer as terras. O terreno justificar. Vemos Fausto na sua estreita residência, idoso. Segundo a transparência de Deus, Fausto já teria 100 anos de idade nesta vida. Então imagine quanto esse diabo deve estar de saco cheio de acompanhar essas aventuras do Fausto, entendeu? Sem conseguir que ele diga, sois tão famoso. Muito bem. No auge do poder de organização, mas dominado pelo desejo de possuir as terras e as águas, das filhas que era a possessão, e era o casal, as casas de pretende construir a propriedade e a torre de observação, em volta ao redor, para poder admirar seu grande trabalho e livrar-se do barulho do sino da capela dos anciãos. Trata-se mesmo de um encontro lacário. Mefistófeles, naturalmente, está solidário nessa relação a sinos. A um ouvido nove do declínio. Mais do que ninguém, o Mefistófeles não guarda de sino, né? Então, veja só, ele pegou e fez a Holanda. Só que aí, no meio da Holanda, tinha lá um lugar onde ele queria botar lá uma torre de observação para poder ver a Holanda toda. O problema é que a madeira necessária para fazer... muito obrigado, tá? Obrigado. A madeira necessária para poder fazer a torre de observação é uma madeira que está na propriedade lá de dois velhinhos, que moram lá, os dois velhinhos, e ele quer de qualquer jeito ficar com aquilo. Tá certo? Entenderam a situação? Muito bem. Ele fez uma coisa grandiosa, que foi fazer a Holanda? Fez. Mas agora ele fará uma coisa extremamente idiosa. Repare só o que ele vai fazer. Repare. Fausto explica suas razões. Lá quero amar de braço em braço, andando sobre o vasto espaço, a fim de contemplar ao largo tudo que aqui fiz sem embargo, e com o olhar do brilho de cima, do espírito humano obra-prima, na vasta e sábia ação que os novos espaços doou ao bem dos povos. Isso é alguma coisa errada? É ruim ele ter esse desejo? Não, não é errado ter esse desejo. Fausto convoca Mefistófeles
Meus 3 valentes camaradas que andavam a praticar pirataria em alto mar para abastecer de riquezas o palácio de Fausto. De nossos feitos vis, à larga, o prêmio nossa rica carga. O espírito amoral do grupo é enfatizado por Mefistófeles. Mar livre, o espírito liberta, dissipa a hesitação incerta, rápido lance e sangue frio. Um peixe tens um navio, e se em 3 rumas mar em fora, o 4º apanha sem demora. É para o 5º rumo efeito. Tens força, tens, pois, o direito. Tens força, tens, pois, o direito, que é a lei do mais forte. Sem como a gente ao que se aferra, conhece-se a navegação, comércio, piratagem, guerra. Unidade inseparável são. Então, o Mefistófeles faz aqui esse discurso em defesa da pirataria. Não é isso que ele faz, né? Aproveita e faz umas coisas, ele faz uns versinhos bacanas. Tá? Não é? Fausto manda essa equipe pirata remover à força o casal de suas terras e recolocá-lo na bela quintazinha que havia selecionado para os anciãos. Mefistófeles lembra o público da semelhança entre esse fato e o assassinato de Nabor e a apropriação de seus vinhedos pelo rei Acabe. Os comentaristas bíblicos são unânimes em dizer que nenhum rei de Israel deu tanto trabalho a Deus como Acabe e sua mulher Jezebel. O fato referido está em 1 Reis, capítulo 21. Vocês lembram que o capitão do Moby Dick chama-se Acabe, que é um fulano encrenqueiro e difícil. Então, o que faz o Fausto? Vai lá e contrata esses 3 malfeitores para tirarem os 2 aninhos de casa na marra, levarem para um outro lugar na marra, porque ele está precisando da propriedade dos aninhos. Não é? Tudo bem, vamos ver. Noite profunda. Durante a expulsão, o casal morre de medo. Não sofreu muito o par vetusto, caiu sem vida, já com o susto. E é queimado quando a casa acidentalmente pega fogo. Fausto fica horrorizado e decreta. Ele ficou horrorizado, mas ele que mandou fazer isso. Ele não mandou matar ninguém, mas ele sabia que tinha um risco que podia acontecer, né? Isso, então olha como ele está horrorizado. Fausto, não me entendeste? Falei alto. Quis troca, não quis morte e assalto. O golpe refletido e atroz amaldiçoou de todos vós. Fausto tem 100 anos. Este fato agora já produz um início de decadência na existência de Fausto. E repare agora o que vai acontecer. Acontece agora uma das cenas mais bonitas do livro, em que aparecem criaturas que estão ligadas à possibilidade da morte, ou seja, como se fossem emissárias da morte. Reparem aqui que interessante. À meia-noite, 4 mulheres, no original Mengel, Schultz, Sorge e Mox. Podem haver quem prefira traduzir Schultz, por culpa, ou como Otto, Maria Carpo, mas a acepção aqui parece mais de dívida. Também a palavra Sorge parece melhor traduzida por angústia. Aparecem 4 mulheres, uma chama-se Mengel, a outra chama-se Schultz, que é culpa, a outra chama-se Sorge, que é preocupação, e a outra chama-se Not, que é necessidade. Vamos ver o que elas dizem. Cinzentas chegam à casa de Fausto. Cinzentas significa que elas são criaturas abissais, são dos infernos, são criaturas do fundo, dos abismos. Então, à meia-noite, 4 mulheres cinzentas chegam à casa de Fausto. Penúria, insurgência, apreensão e privação. Entre elas, apenas a apreensão pode entrar na casa de um homem rico. Logo, só ela insinua-se pelo buraco da fechadura, enquanto as outras se distanciam na direção de sua irmã morte. Visível ao longe, você não pode. Qual é a única que pode entrar na casa do rico? Só a apreensão, porque privação, insolvência e penúria, o rico não tem de modo nenhum, né? Então só entra a apreensão. A apreensão está associada à culpa, né? Mas Sorge, aqui em alemão, que tem o sentido de preocupação, nesse sentido.
Fausto, perturbado por aquelas presenças sombrias, tenta esconjurar seu medo supersticioso e sua dependência dos poderes mágicos. Pudesse eu rejeitar toda a feitiçaria, desaprender os termos da magia, só o homem ver-me, homem só perante a criação, ser homem valeria a pena então. Era o eu antes que as trevas explorassem, blasfemo o mundo e o próprio ser amaldiçoasse. Quando provocado por apreensão, que alegre está no seu verdadeiro lugar, estou lá onde devo estar, Fausto responde. Pelo mundo hei tão só corrido, a todo anelo me apeguei fremente. Largava o que era insuficiente, deixava ir o que me escapava. Só um minutinho, tá? Então vocês estão compreendendo o sentido que está sendo dito aí? O Fausto está à beira da morte, ele já tem 100 anos, vai morrer. E aí ele já começa a pensar assim, para onde é que eu vou? Porque afinal de contas, eu vendi minha alma ao diabo, né? Quer dizer, será que eu escapo disso? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu faço? Quer dizer, começa então o acirramento do dilema moral que ele tem, né, durante toda a história. Né? Então vamos continuar vendo o que é que ele diz. Só desejado e consumado tenho, e ansiado mais, e assim, com força e empenho, transporta a vida, antes grande e potente, mas hoje vai já sábia, lentamente. O círculo terreal conheço a fundo, a nossa vista cerra-se o outro mundo, parvo quem para lá o olhar alteia, além das nuvens seus iguais ideia. Aqui se queda firme o olhar à roda, o homem apto deste mundo acomoda. Por que ir vagueando pela eternidade, o perceptível arrecade, percorra assim o trânsito terreno, em meio às assombrações ande sereno, no avanço encontre ele êxtase ou tormento, insatisfeito embora hoje a qualquer momento. Mas a apreensão insiste em que qualquer um sob o seu poder vê em seu entorno apenas inutilidades. É pessimista, procurador, útil, indeciso, inadaptado à vida e à beira do inferno. Fausto a desafia, mas seu poder, tão preto quanto tão tirano, não vou jamais, ó apreensão, reconhecer. Tão preto, traiçoeiro, preto é traiçoeiro. Né? Quer dizer, ele daí diz assim, eu não posso me deixar controlar por você. A apreensão não pode ter controle sobre mim. Ele precisa reconquistar o comando das ações da vida dele. Lembra que ele passou o tempo todo dizendo que a ação que interessa, que a ação que interessa? Então, por que ele vai se deixar paralisar agora pelas apreensões? Não vai. Né? Antes de sair, ela sopra nos olhos de Fausto e do céu. Prova-o, já que eu, com maldição, de ti me aparto como vi. A vida inteira os homens cegos são. Tu, Fausto, fica-o, depois do fim. Ele está agora cego, foi cegado pela apreensão. O que é que significa simbolicamente, né? Quer dizer, ele está cego pela apreensão significa que ele não está mais vendo, né? Ele não está mais levando em conta. Ele continua, ele reafirma a sua busca da ação. A ação como sendo a única coisa importante. Fausto agora cego? Fausto agora cego está mais decidido do que nunca a levar em frente os seus planos. Quando a cena termina, ele está novamente no comando de seus trabalhadores, enxergando a obra com os olhos da imaginação. Ele não se deixa bater pela cegueira. Ele diz que ele agora será, vai continuar fazendo a sua obra, o seu plano. A noite cai mais fundamente fundo, mas no íntimo que fulge ardente luz. Aí, está vendo? Às vezes a cegueira ilumina, como é a cegueira do Rei Lear, na peça O Rei Lear. Às vezes a cegueira é o modo pelo qual se enxerga alguma coisa, como aqui. Né? Corra a pôr termo ao meu labor fecundo. Só a voz do ano feito real com luz. De pé, obreiros, vós, o povo todo. Torne-se um feito que me verei condenar.
Pegai a ferramenta, enxadas, paz. Completai logo o tratamento audaz. Esforço ativo, ordem austera. O mais formoso prêmio gera. Olha só, né? Esforço ativo e ordem austera, o mais formoso prêmio gera. Ele deixou de se preocupar agora, acabou com seus dilemas morais e está continuando a fazer lá a sua Holanda. É isso que eu falo, cego agora, enxergando as coisas, né? Enxergando as coisas pela imaginação e não mais pelos olhos. A fim de aviar-se, a obra mais vasta, um gênio para 1000 mãos basta. Na cena seguinte, os lêmures, espíritos que anunciam a morte, estão cavando a sepultura de Fausto que pensa, sem visão e guiado apenas pelo barulho das pás, que eles trabalham na obra. Ele os convoca, imaginando o dia em que o apodrecido charco será drenado e uma população livre, feliz e produtiva viverá ali como um paraíso. Mefistófeles, aborrecido, comenta. Dá muito aborrecido o Mefistófeles, né? Porque o homem que ensinando está lá tentando fazer mais uma Holanda, né? Ele não aguenta mais isso, né? Por nós estás zelando em cheio, como tuas docas, teus açudes. Netuno, o dentro da água, não iludes, e já prontos o festim. A ruínas tais mesmo fadados, conosco os elementos conjurados, e a destruição é sempre o fim. É um pessimista, né? Esse diabo, né? É um pessimista. Mas Fausto pensa diferentemente e prossegue no seu plano titânico. Sim, da razão isto é a suprema luz. A esse sentido, enfim, entrego ardente. A liberdade e a vida só faz jus. Quem tem de conquistá-las diariamente? A liberdade e a vida só faz jus, só tem jus, só merece a liberdade e a vida quem tem que conquistá-la diariamente. Novamente, o primado da ação sobre qualquer outra coisa. E assim passam em luta e em destemor, criança, adulto e ancião, seus comandos de labor. Quisera eu ver tal povoamento meu, e em solo livre ver-me em meio a um livre povo. Sim, ao momento então diria, para enfim, esta formoso. Tá? Pronto, ele diria, para enfim, és tão formoso. Jamais perecerá de minha terra via este vestígio portentoso. Na presciência desse altíssimo contento, vivo ao máximo, o único momento. Fausto cai para trás, os lêmures o amparam e estendem no sol. Fausto morreu. E no último minuto da sua vida, disse finalmente, para, és tão formoso. Qual é o resultado dessa história? É que Fausto acabou finalmente entregando a alma ao diabo. Vamos ver se é o que acontece agora em seguida. E assim, tendo dito as palavras que levam a cláusula principal do seu contato com Mefistófeles, para, enfim, que és tão formoso, Fausto morre. Mefistófeles expressa desprezo por este mero mortal e respondeu ao chamado de prazer e de poder que agora acaba na poeira. Quem se me compôs com força tão tenaz, venceu o tempo, o ancião na areia jaz. Mefistófeles. De que serve a perpétua obra criada, se logo algo a arremessa para nada? É um pessimista, né? Tá vendo esse idiota morto aí? Agora vai para o inferno comigo. Que serve, né, ele ter feito isso tudo? Agora está aí, nada. Pronto, passou. Onde há nisso um sentido? Ora, é tal qual nunca houvesse existido. E como se existisse, embora, ronda em giro, pudera, o vácuo eterno a aquilo então prefiro. Enquanto os lêmures enterram o corpo de Fausto, Mefistófeles convoca os diabos dos inférios para apoiar sua reivindicação da alma do ancião. Mas um coro de anjos, unidos de amor e perdão, desce e frustra os planos do demônio, distraído, fazendo propostas eróticas a uns querubins. Na verdade, eu não botei aqui porque achei que ia ficar grosseiro, mas ele está passando a mão na bunda de um anjo. Entendeu? Eu achei que ia ficar grosseiro aqui no resumo. Mas é isso que ele está fazendo. Daí ele não percebe que vão sequestrar, vão raptar o Fausto dele. Não percebe que os anjos levam a alma de Fausto, o tesouro, embora. Dizei-me, livre jovens, pois. Ele falando com os anjos, ó. Também da geração de Lúcifer proviestes, quisera vos beijar, tão sedutores sois. Julgo que em boa hora aqui viestes. Tão natural me sinto grato, como se amigos velhos fosseis e bem-vindos. Chegais sensuais, mansinhos como gato, e cada vez mais lindamente lindos. Vinde pega,
Ó, concedei-me o vosso dom. É uma cantada nos anjinhos lá. Mefistófeles fica realmente aborrecido por ter sido enganado por sua própria luxúria. E para dar queixa agora, aonde? A quem me dirijo? De quem meu bom direito exijo? Logrado em sua idade veste, faças mal, e além disso o mereceste. Pudera, fiz asneira grossa, tanto aparato, e em vão tudo esbanjado. Vulgar luxúria, absurdo amor se apossa, do Satanás embesinado. E se nessa farsa infantil toda é louca, o esperto prático guiou assim, de fato, a parvoíssima pouca, que dele se apossou no fim. Está falando dele mesmo, né? A parvoíce dele, né? Fazendo uma autocrítica. A cena final do drama descreve a subida de Fausto ao paraíso carregado pelos elfos. Passam por florestas, desfiladeiros, desertos e encontram anacoretas santos, os três pátrias, estáticos, profundos e seráficos, que representam os três modos ou estágios de atingir intimidade com Deus: martírio físico ou mortificação, compreensão da imanência de Deus na natureza e interminável revelação do amor. O espírito de Fausto, carregado pelos anjos, sobe à mais alta atmosfera em companhia dos inferiores bem-aventurados, as crianças que morreram sem batismo. Esta subida simboliza os diversos estágios da purificação. Os anjos cantam: ó nobre espírito está salvo, do mundo apto dos deuses. Quem aspirar, então, ao alto, a redenção trará. Olha aí, está aí a explicação porque ele foi salvo. Quem aspirar lutando ao alvo, quer dizer, quem tiver um objetivo e lutar por ele, a redenção traremos. Tá? Novamente, tudo combinando com o que veio até agora. O doutor Mariano, não se trata aqui de algum doutor da igreja, mas de personagem fictícia, talvez inspirado em São Bernardo de Claraval aos moldes da Divina Comédia. O doutor Mariano, o santo mestre do culto a Nossa Senhora, aparece na sua mais alta translúcida cela para defender a causa de Fausto junto à Virgem, que aparece como Mater gloriosa, símbolo do amor. Três mulheres pecadoras. Maria Madalena dispensa a consagração. A mulher samaritana, que teria tido 6 maridos, é a que recebeu de Jesus Cristo a água que mata a sede para sempre. E Maria do Egito, uma prostituta que, a pedido de Nossa Senhora, expiou seus pecados durante 47 anos no deserto. 3 mulheres pecadoras, Maria Madalena, a mulher samaritana e Maria do Egito, pedem à Virgem perdão para Gretchen, agora chamada Penitência. Que canta sua alegria de perdoar Fausto e sua felicidade com o retorno dele. O outrora amado, já bem fadado, voltou bem-vindo. Os infantes bem-aventurados tomam Fausto por um ser superior. Para nós se perdeu cedo ou terrestre está, mas este aprendeu a nos ensinar. Esses são os infantes, quer dizer, os que morreram sem batismo, crianças, né? Para nós se perdeu cedo o terrestre está, porque morremos numa criancinhas, né? Mas este aprendeu a nos ensinar. O Fausto está sendo recebido no céu com as maiores honrarias possíveis. Fausto abandona suas ligações terrenas e assume sua forma celeste. A Virgem diz a Gretchen que suba e puxe Fausto com ela. Vem, rapta-te à mais alta esfera, se tu crescente te acompanha. A cena e o drama terminam com um coro místico. Tudo o que é efêmero é somente pré-existência. O humano, térreo e insuficiente, aqui é essência. A transcendente indefinível. É o fato aqui, o feminino imperecível nos ala a si. No original, foi traduzido Ele vai para isso que é o termo feminino, né? Está escrito aí, só que foi mantido no original a expressão termo feminino. O termo feminino é mais ao alto. Então, ali eu queria traduzir para ficar mais claro, né? Não é isso? Porque o modo como a tradutora fez deixou um pouco obscuro o texto. E essa é a frase mais importante do livro.
E aí botei o tradutor americano e a francesa para mostrar que eles resolveram melhor essa situação do que a gente Clarim Segal. E botei também em seguida a mesma coisa em francês e inglês, para quem quiser se divertir comparando as traduções. É o mesmo verso. É o mesmo verso, a mesma coisa. E aí, pessoal, gostaram da história? Esses dias em São Paulo, eu apresentei os dois Faustos, né, nos meus alunos de São Paulo. No final, houve uma espécie de rebelião coletiva, todo mundo furioso, porque achava que havia aí sido cometida uma injustiça tremenda contra as noções de retribuição, as noções de justiça, porque as pessoas têm uma visão, nós temos Eumênides terceiro aqui, em Londrina. Vamos ver Eumênides aqui. Acho que não, né? Há uma peça grega que na verdade é uma trilogia chamada Orestia, ou Oresteia, pode chamar como quiser, que é uma das coisas mais preciosas que você pode estudar, porque ela conta para você como é que mudou, como é que foi instituído o conceito de justiça humana. Porque há duas deusas gregas que representam a justiça. A primeira chama-se Temis. E Temis o que é? Temis é a deusa grega da justiça, que representa a justiça brutal de retribuição. Quer dizer, o conceito de justiça como retribuição equivalente por um crime, por um ato criminoso. Esse tipo de justiça nós conhecemos, por exemplo, com o nome de Lei do Talião. Há na Lei do Talião alguma coisa de justo, sim, porque, veja, a Lei do Talião implica em que se retribua não mais do que aquilo que se ofendeu. Não é isso? Quer dizer, se você levou um sopapo, né, quem que toparia restringir a retribuição a um sopapo só? A tendência de todo mundo era encher de sopapos o primeiro agressor com um sopapo só. Portanto, a Lei do Talião tem em si alguma coisa de bom, que é o fato de que ela restringe a vingança à exata medida da ofensa. Mas a Lei do Talião ainda é uma noção de justiça muito primária, muito grosseira. Uma justiça enquanto retribuição, e ela se chama, a deusa que a preside, chama-se Temis. Temis. No entanto, quando você, não vou aqui entrar no mérito de todo o livro, porque afinal é enorme a história, quando você faz o estudo da Orestia, da Oresteia, você descobre que nessa história, finalmente na terceira peça, que chama-se Eumênides, nessa terceira peça, as fúrias, que são as entidades abissais do fundo dos infernos. As fúrias são 3 criaturas infernais muito velhas, que são criaturas que passam o tempo todo lembrando no fundo do inferno os pecadores dos pecados que fizeram. A mais conhecida das 3 chama-se Megera. Então, hoje em dia, quando se chama alguém de Megera, você está chamando de uma dessas fúrias. Fúrias, ou então em grego, Eríneas, é a mesma coisa. Fúrias são para os latinos, Eríneas para os gregos. Pois há um crime que é cometido na história e o criminoso, que chama-se Orestes, matou a própria mãe, a Clitemnestra. Clitemnestra é irmã de Helena, essa Helena que nós olhamos aqui, meia-irmã, porque a Clitemnestra é 100% humana, enquanto a Helena é filha de Zeus, embora elas sejam gêmeas, elas não têm o mesmo pai. Há muitos e muitos casos disso na mitologia grega. 2 gêmeos, um é filho de Deus, Zeus, e o outro é filho do pai, digamos, normal, humano. E essa situação da perseguição a Orestes leva essa história para a criação de uma coisa chamada justiça humana, porque o Orestes está sendo perseguido pelas Eríneas, que querem mandá-lo para o fundo dos infernos vivo ainda, e Apolo aconselha a ele que procure Palas Atena, em Atenas, onde então é instituído um tribunal humano para julgar Orestes. E nesse tribunal humano, então, presidido por Palas Atena, que em latim chama-se Minerva, é a mesma pessoa, criou-se então o tal do voto de Minerva, porque houve um empate de 6-6 quanto à culpa de Orestes ou não, e Palas Atena então dá o seu voto de Palas Atena, ou melhor, voto de Minerva, desempatando essa história. O tal do voto de Minerva nasceu
historicamente nessa situação contada aí nessa peça de Eurípides, desculpe, de Ésquilo, né? Que é a peça chamada Eumênides. Não é? Olha, o que acontece quando você institui o tribunal humano? Você institui um tribunal que troca aquele conceito de justiça brutal por um conceito de justiça circunstanciada. Quer dizer, quando você vai analisar um crime, não se trata apenas de retribuir na exata medida a ofensa cometida. É preciso saber qual é o tamanho da culpa. Portanto, essa segunda justiça que nasce a partir desse tribunal que está descrito lá nesta peça de Ésquilo chamada Eumênides, que é um pedaço, uma das 3 peças que fazem um conjunto chamado Orestes, chama-se não mais Temis, mas chama-se Dike. Dike é filha de Temis, que é uma coisa maravilhosa, interessantíssima. A Temis, que é esta entidade mitológica que representa a justiça bruta, é substituída no mundo humano pela filha dela, que chama-se Dike, D-Y-K-E, para escrever isso de um jeito que pareça com a língua grega. Portanto, vocês percebem com isso que existe uma espécie de tendência humana, o fato de que essas 2 possibilidades, a Temis e a Dike, isso apenas significa que há uma tendência sempre, nós sempre oscilamos entre uma forma e outra. Então, toda vez que é um crime muito chocante, um crime muito horroroso, no dia seguinte de manhã, todos os apresentadores de televisão, todas aquelas moças que têm programa de televisão, estão lá propondo a pena de morte. Eu não estou dizendo que não se deva considerar isso, mas apenas como vingança, entendeu? A pena de morte virou uma vingança que você... E a vingança mais cruel de todas que se propõe na televisão no dia seguinte. Querem que essas pessoas que se cometeram um crime não tenham direito a advogado. O que é, de todas as vinganças, a pior. Porque aí, quando você faz uma coisa dessa, você destruiu a possibilidade de justiça verdadeira. Porque daí diz assim, sei lá, Ana Maria, mas como que pode um advogado representar um monstro desse tamanho? Ué, mas esse é justamente o princípio central da justiça. Tem que ter o contraditório, porque senão não tem justiça. Logo, mesmo um monstro tem que ser representado no juízo, obrigatoriamente tem, quer dizer, o advogado talvez nem todo queira pegar, tem o direito de recusar. Mas que a justiça tem que ter, de alguma maneira, alguém tem que fazer isso. Tem. E qual é o sentido dessa diferença da Temis e da Dike? É que nós, de vez em quando, resolvemos linchar as pessoas. Então, o que aconteceu lá em São Paulo, quando eu fiz a apresentação do Fausto II, é que algumas pessoas achavam que eram revoltadas, rebeladas com o fato de que ele foi salvo. Porque, afinal de contas, faz aquela confusão toda no primeiro livro, na primeira história. Em seguida, na segunda história, ele gera uma superinflação naquele país, gera depois, faz lá uma contenção, usa lá de elementos, digamos assim, tirânicos para proteger a massa, conter a massa. Ele não dá certo no seu plano de recuperar o passado helênico, né? O passado greco-romano. Faz uma Holanda, quer dizer, ele recupera de fato uma terra muito grande, mas em compensação, para cumprir um capricho, que é de poder olhar suas terras do mirante, de um belvedere, ele gera a morte de 2 pessoas, coitados lá que não tinham nada a ver com isso. Logo, parece para essas pessoas que se rebelaram, elas queriam Temis, né? Não queriam Dike. Parece profundamente injusto que Fausto tenha conseguido escapar dessa e que tenha se transformado, então, num ser que foi levado para o céu com todo esse prestígio no final. E vocês, o que pensam disso? Parece justo? Parece injusto? Bem, pois não. essa parte que ele foi levado ao céu, talvez tenha a ver também com a cultura assim, mais cristã. Se for pensar em termos de Cristo perdoando, então pode ser que eu estivesse levando isso em consideração. É verdade. A história é no contexto cristão. Goethe não é um cristão, assim, não é um sujeito com uma religiosidade assintosa.
Ele é um sujeito muito discreto nisso. No final da vida, Goethe queria virar muçulmano, vocês sabiam disso. Mas ele só não tornou-se muçulmano porque não deu tempo. Mas o plano de Goethe era ser muçulmano. Isso é um fato biográfico pouquíssimo conhecido sobre Goethe. Ele escreveu uma peça chamada Maomé. Escreveu um trabalho sobre Maomé, que eu não li, mas que eu sei que existe. Então, vocês reparem que o contexto é cristão em última análise, né? Mas aí não há uma questão aí não há uma questão doutrinal cristã, porque no fundo há também, ainda a gente vai chegar lá e vai ver isso, né? Mas há, na verdade, dois componentes nessa história final. O primeiro componente é o seguinte: por que ele é salvo, na verdade? Ele é salvo por dois componentes. Há dois componentes que agem em conjunto, articulados entre si, que geraram a salvação de Fausto, na visão de mundo de Goethe, porque Goethe aqui está nos contando como é que ele vê o mundo. E essa visão de mundo do Goethe não é uma visão desprezível, não é alguma coisa que você deva jogar fora. Tem aí em si uma porção de méritos, e me parece que para muitas situações da vida é fundamental que a gente faça isso, que a gente considere como Goethe fala. Bom, então quais são os dois componentes que parecem claros aí, que são os dois componentes que produziram uma salvação? É claro que a distração do diabo é meramente de propósito, né? O diabo distrai um pouquinho, porque não pode fazer de conta que ele não estava distraído na hora em que levaram o Fausto. Então o diabo, nessa altura do campeonato, já está absolutamente integrado dentro da sua função metafísica. O diabo tem que ter uma função boa, porque afinal de contas, como é que nós poderíamos imaginar que Deus fosse ter inimigos? O diabo não pode ser inimigo de Deus, de modo nenhum. Deus não tem inimigos. O diabo é inimigo do homem. Eu sempre digo aqui que o diabo a função do diabo é ser uma espécie de personal trainer. Não é? É uma espécie de sujeito que fica fazendo as tentações para você mostrar o mérito. Não é? Quer dizer, se você considera que os anjos são metafisicamente, os anjos são o quê? São aspectos da mente de Deus. Isso é que são anjos. Há um anjo que é o demônio é um anjo. Está descrito como anjo desde o início. O demônio é o quê? É aquele anjo que reflete um aspecto da mente de Deus que é, de alguma maneira, contrária ao homem. Isso é o sentido metafísico do diabo. Mas de que modo é que pode haver na mente de Deus alguma contrariedade ao homem? A mesma contrariedade que pode ter um pai com relação a um filho, que qualquer pessoa que tem filho experimentará. Não é? Quando você exige que seu filho, para ganhar uma bicicleta, tire nota 8, pelo menos, em matemática, você está fazendo isso que Deus faz no nosso âmbito. Quer dizer, o diabo representa alguma coisa que Deus exige. Nós somos, de fato, um saco, né? Quer dizer, a verdade é essa. Quer dizer, os seres humanos são, do ponto de vista, é a rebelião da criatura, né? A minha filha, que agora é assim, está grandinha, né? Mas quando ela era criança, eu estou, aliás, proibido de contar histórias da minha filha nos cursos. Então, vocês têm que combinar comigo que vai ficar só entre nós. Me proibiu, eu jurei que nunca mais falar. Mas ela quando era criança, ela inventou. É o quê? Pois é, ela começou a escrever, nós vimos eu comecei a ler história de detetive, eu li umas 200 histórias, 200 livros. É uma porcaria, não serve para nada. É patodômo de adulto. Né? Então, literatura policial é uma literatura basicamente menor. Claro, tem um outro grande escritor, é bom para passar o tempo, mas não tem nenhuma ligação com o que nós estamos vendo aqui, está muito abaixo. Né? E aí ela começou a escrever umas histórias ela tinha assim uns 10 anos, mais de 10 anos, umas histórias de policiais. Né? A gente lia junto e ela começou a escrever. Então ela criou uma detetive chamada Ângela Frota, que era uma detetive que decifrava aquelas intrigas. Aí ela me trazia o texto, eu adorava, ela escrevia muito bem. Não é porque era minha filha, mas de fato era muito bom, muito bem feita as histórias. Aí um dia, para me ver as histórias, eu falei, claro, vem cá, me conta uma coisa, por que você não mostrou mais nenhuma história da Ângela Frota? Porque ela morreu. Claro, peraí, como é? Explica melhor. Como é que morreu? Não, eu matei.
Mas peraí, como é que foi isso? Ah, caiu de um precipício. Eu botei ela caindo de um precipício de carro. Mas você fez uma coisa dessa, coitada. Ela falou uma coisa incrível, falou assim, estava querendo tomar conta, estava querendo mandar na história. E você sabe que isso acontece exatamente assim, que quando você inventa personagens literárias, que são pessoas que não existem, de alguma forma, por alguma razão muito estranha, elas tomam uma existência real. E elas começam a mandar na história mesmo, tá? O único jeito nos mais chatos é você realmente matá-los. Porque não tem outro jeito de lidar com eles, tem uns que são inegociáveis. Mas o que acontece com isso? Isso nada mais é do que eu dizer para vocês o seguinte, que toda criatura rebela-se contra o Criador. Então você compra uma torradeira, você acha que está tudo bem, a torradeira encrenca e não funciona mais. Você compra um automóvel e o automóvel estraga. Você compra um computador e ele trava. Você entendeu como toda criatura rebela-se contra o Criador? Toda. Isso é assim, metafisicamente falando, quer dizer, é da natureza, da estrutura das coisas, que as criaturas rebelem-se contra os criadores. E é por isso que nós nos rebelamos contra Deus, e é por isso que a Ângela Frota rebelou-se contra Clara. Porque é por isso que o Dom Casmurro pode ter se rebelado contra Machado de Assis. Porque esse fenômeno acontece o tempo todo, por alguma razão que não me parece muito explicável, mas me parece profundamente compreensível. Quando eu penso nisso, toda a experiência da vida prática que a gente tem é uma experiência que confirma isso. Você, de alguma maneira, está sempre tentando se rebelar contra o seu pai. Nós fazemos isso quando a gente tem 16 anos, né, e acha que os nossos pais estão querendo nos tapear. A gente faz isso quando se rebela contra um professor, porque a sua teoria sobre um certo assunto é melhor do que a dele. Você faz isso quando se rebela contra o status quo. Quer dizer, a criatura sempre tende a se rebelar contra o Criador, sempre, com uma regra geral de existência. Não é? Então, o que acontece é que nós, seres humanos, também nos rebelamos contra Deus. Não é? Nos rebelamos contra Deus porque é da natureza do ser humano fazer isso. Mas eu, na verdade, entrei nesse assunto para poder explicar a vocês por que é que, sob o ponto de vista da visão de Goethe, é possível salvar o Fausto, apesar de ele ter feito toda essa desgraça, né? Porque, afinal, tem nessa biografia elementos extraordinariamente negativos. Não é? Há elementos aí muito, muito negativos. E onde é que está aí a sustentação que Goethe faz desse final, que é muito surpreendente? O problema que Goethe quer nos mostrar é que o ser humano é uma entidade imperfeita. Outro dia alguém me contou que Santo Agostinho não, que Gandhi tinha feito uma crítica ao cristianismo, dizendo o seguinte: olha, se eu encontrar um cristão que siga à risca os ensinamentos do Sermão da Montanha, que são alguns capítulos que estão no Evangelho de São Mateus, eu na hora viro cristão. Com isso eu queria dizer o seguinte: vocês são todos uns falsos cristãos, vocês não valem nada, porque vocês não cumprem aquilo. Tá? Então, a primeira coisa que tem que dizer para o Goethe, em primeiro lugar, que ele é o pior de todos os hindus, porque é o primeiro que não respeita as regras lá da casta dele, porque ele é, afinal, era um comerciante e foi se meter a fazer uma ação política. Ele é o primeiro que não tem razão de apontar o dedo para os outros, é ele. Segundo, o grande engano dessa ideia está em que você o tempo todo fica achando que o ser humano é perfeito. Mas o ser humano não é perfeito. O cristianismo é uma religião que existe apenas para atender os imperfeitos. O cristianismo não é uma religião que foi feita para os santos do cristianismo. O cristianismo é uma religião que foi feita para os pecadores, não para os santos. Por que isso é assim? Porque a vida é assim. Aí Lutero, que era um monge agostiniano, né, antes de ter se separado do catolicismo, ele mais ou menos que conseguiu resumir a ópera dizendo o seguinte:
Ora, a vida humana não é perfeição. A vida humana é busca pela perfeição. Vocês compreendem o que eu estou dizendo para vocês? É muito importante entender isso. A vida humana não é perfeição de modo nenhum. A vida humana é busca pela perfeição. Não sei se vocês lembram, na primeira parte, havia lá um verso que dizia assim: enquanto o homem tenta, o homem erra. O que Goethe quer dizer para nós é que o que caracteriza a existência humana é assim: é um esforço de fazer as coisas acontecerem, fazerem lá, mesmo às custas do risco de fazer um monte de besteira no meio do caminho. Ele não fez um monte de besteira na primeira parte? Qual era a alternativa que ele tinha? Primeiro braço da alternativa: ficar o resto da vida no canto escuro da sua casa, lamentando-se de ter sido responsável por 4 mortes. Ficar lá o resto da vida culpando-se sob o poder de quem? O poder das eríneas, que são as fúrias, que são aquelas entidades que representam simbolicamente apenas o quê? Representam o remorso. O que são as fúrias? São o remorso. É remoer o tempo todo, remói, você matou, nem mais um minuto de folga, nem mais um segundo de paz. O tempo todo você dizendo para você mesmo, você matou. Mas no lugar de fazer isso, que é o primeiro braço da alternativa, diz Goethe assim: sabe de uma coisa? Para de ficar com essa frescura e vai fazer alguma coisa para fazer o mundo melhor, para melhorar as coisas. Vai fazer a Holanda, porque ele não parou de errar, ele tenta consertar aquele negócio lá da economia daquele paísinho, quebra. Ele não foi bem ele, né? Foi mais um diabo, né? Que tentou fazer isso. Mas ele foi cúmplice naquilo. Não é? Depois ele vai tentar recuperar o irrecuperável, que é, digamos, o recuperável que é o mundo grego, não dá mais para recuperar isso na sua forma absoluta, não consegue, mas ele também não fica lamentando. O que ele faz? Ele vai lá e usando até de instrumentos não muito, digamos, morais, né, moralmente corretos, ele vai lá e pega aquela gleba, tira aqui do fundo do mar a terra e faz um grande feito sob o ponto de vista de melhoramento da vida dos outros, mas ele também erra ao não prestar atenção no que havia feito lá naquele como é que se diz, né, naquele episódio dos 2 velhinhos. Mas ele também percebe que errou ali, mas assim, mas eu não vou ficar aqui me lamentando disso, eu vou continuar fazendo o teu cego, não tem problema, eu continuo fazendo o cego. Porque afinal de contas, eu disse para vocês prestar atenção a uma porção de frases, reparem que todos aqueles versos que eu indiquei para vocês são todos versos que estão apenas concordando com isso. Isso é goetismo. A essência disso que a gente chama de goetismo é a ideia de que o ser humano é imperfeito e é, portanto, capaz de fazer um monte de besteira, o que não impede de continuar tentando e tentar cada vez mais. Portanto, a vida humana, a única redenção possível para a vida humana, não é para os pecados da vida humana, é a redenção da ação. Não há nenhuma outra redenção possível, porque a lamentação não é redenção de verdade. A lamentação é apenas você ficar com autocomiseração, subordinando-se masoquistamente aos demônios que irão perseguir a sua existência o resto da sua vida. Há um filme que aparece o Jack Nicholson chamado Iron Weed, que é um filme belíssimo, maravilhoso, comovente. É a história de um fulano que, um sujeito pobre, que não, agora está pobre, né? Mas um sujeito que tinha uma família normal, o Jack Nicholson. Aí a época, mais ou menos na época da recessão americana, da Grande Depressão, já foi em 30, e esse sujeito, brincando com o filho, deixou cair no chão e matou o filho. E ele transforma-se numa espécie de mendigo. Ele nunca mais na vida terá um minuto de sossego, nem um segundo de paz, porque ele passará a vida inteira remoendo aquela culpa, estando, portanto, subordinado a toda a crueldade das fúrias, porque você não deve deixar que nada vire remorso. Ter culpa é absolutamente essencial. Sentir a culpa, reconhecer a culpa é essencial. Remorso não. Remorso é mais o que. A atitude que Goethe está aí propondo é assim:
Você fez uma besteira? Pois é, todo mundo faz. Então tá, então é o seguinte, vá lá e conserte de outro jeito. Vá lá e se meta a fazer coisas boas. Essa, fundamentalmente também, é a tal da política do Dharma, né? Quando você pega e tenta entender isso da perspectiva oriental, né? Os orientais dizem o seguinte, nós nascemos com um karma. Esse karma, o que é? Não vamos esquecer aqui essa história de vidas passadas, tá? Por favor, tá? Não deixe isso para lá. O que é o karma sem vidas passadas? É assim, como você herdou dos teus antepassados características físicas, você não parece com seu avô, com sua avó, de alguma maneira, você também herdou dos seus antepassados características psicológicas, portanto, comportamentais. Quando você nasce, portanto, você tem uma tendência a ter olhos de uma certa cor, tem uma tendência a ter umas certas doenças, tem uma tendência a ter um determinado tipo de habilidade física e um determinado tipo de inabilidade física, e tem uma tendência a comportar-se psicologicamente de um certo modo, de um certo jeito. Compreenderam isso? Esse é o grande problema da adoção. Porque quando você adota uma criança, ela não vem com o seu karma, ela vem com o karma da família dela. E às vezes toda a dificuldade da adoção está nesse conflito de karma. Não estou dizendo que não é para adotar e nem que seja insolúvel. Só estou tentando mostrar a vocês que é um problema associado à natureza daquele indivíduo que você adotou. Porque ele vem com um pacote, entendeu? Vem com um pacote. Mas esse pacote chamado karma não é uma coisa que nos deve hipnotizar e nos deve aprisionar. Porque justamente o karma diz para você aquilo que você tem tendência a fazer. Se entre essas coisas você tem tendência a fazer há coisas que não são boas, por exemplo, você vem de uma família de ladrão de cavalo, né? Alguma coisa assim, sei lá. Não deve ser uma coisa boa você ter esse karma, né? Não é isso? Então, se você tem esse problema, o que você tem que fazer? Você tem uma obrigação, e a obrigação chama-se Dharma. A sua obrigação o que é? É roubar a menor quantidade possível de cavalos, porque aí você quer dizer, igual a nenhum, né? Quer dizer, se você tem uma família que tem problemas de natureza moral, por algum aspecto kármico, porque você de fato recebe isso dos seus antepassados. Há já uma teoria científica para explicar isso, chama-se campo mórfico, de um inglês chamado Rupert Sheldrake, que está sendo estudado isso com muita profundidade. Se você então recebeu características comportamentais com as quais você não está de acordo, a sua obrigação é fazer a sua vida completamente contrária àquelas tendências que você recebeu. Portanto, a sua obrigação, em última análise, é o quê? É enobrecer os seus antepassados. Compreenderam? Que a nossa obrigação moral é enobrecer os nossos antepassados. Porque os que receberão o nosso karma já receberão um karma retificado. Né? Alguma retificação terá já acontecido. E aí a tendência àquele karma se impor irá diminuir. Portanto, a sua obrigação moral é o Dharma, é aquilo que você tem de fazer para poder compensar o karma que você recebe espontaneamente. Portanto, apenas fiz um parênteses olhando para esse negócio de karma e dharma, para vocês compreenderem que é a mesma coisa de que Goethe está falando aqui. Ou seja, se você é um sujeito que tem uma tendência a errar, mas você só poderá errar se você fizer. Portanto, é necessário, imprescindível, que você tenha uma visão ativa sobre a vida, que não é uma visão contemplativa. É preciso, então, agir sobre a vida com toda a intensidade, com toda a certeza e com toda a decisão, para que você possa fazer o quê? A redenção das suas próprias desgraças, a redenção do seu próprio pecado. Ora, no final, por causa da redenção, por causa de os anjos não disseram lá no final, né? Não é? Eu queria aqui repetir, né? Está aqui em cima. Quem aspirar lutando ao alvo, a redenção traremos. É o anjo que está falando isso. O anjo é que está dizendo por que é que Fausto, apesar de ter feito um monte de besteira, é ainda capaz de ser recebido no céu com amor.
E isso explica por que é que, por exemplo, na Bíblia, há tantas personagens más que às vezes são recebidas. O rei Davi. O rei Davi organizou lá um jeito de matar lá o marido, como é o nome dele? O marido da... Não, ele está interessado na mulher de um oficial. Não me lembro mais o nome do homem. Ele matou ou matou? Não, ele mandou para a guerra, numa situação que o sujeito não ia conseguir voltar, entendeu? É assim, tá vendo? Aqueles 500 caras lá, vai lá e dá uma porrada em cada um, entendeu? E volta aqui depois, entendeu? Né? Entendeu? Ele mandou uma situação assim que o sujeito não ia conseguir voltar. Pô, isso não é um ato de covardia, um ato de uma malícia insuportável, não é um ato mau. No entanto, Deus para Davi só tem palavras boas. Então, mas ele não entra, porque assim parece que é só pelo nosso agir, mas ele entra na misericórdia de Deus também. Pois é, que é o segundo componente da nossa explicação aqui, que é o segundo pedaço, né, do que aí entra aí a Gretchen, que nós estamos esquecendo da Gretchen, não estamos esquecendo, nós estamos ainda não estamos no volume dela. Vocês compreenderam o primeiro componente da visão de Goethe sobre esse assunto? Não é? O segundo componente qual é agora? O segundo componente é o seguinte: quando ela, na primeira parte, é salva, não é? Salva, nós não sabemos por que ela é salva, porque a gente fica sem entender aquele final da primeira parte. Só é possível entender a primeira parte com a segunda agora, antes disso não é possível. Ela é salva. E no final da história, quem é que salva Fausto? Não é a Gretchen que sobe com ele ao céu? E aí eu não fiz questão de traduzir de um outro jeito aqui, enfim, que era para justamente vocês não deixarem de perder a noção do eterno feminino. Por que eu fiz tudo isso, essas manobras aqui? Que era justamente para vocês não deixarem de perceber uma coisa fundamental, que é a diferença essencial entre a existência masculina e feminina sob o ponto de vista simbólico, porque é claro que os homens e as mulheres têm muitas parecenças, têm muitas coisas iguais. E não se está nunca mais debatendo assuntos jurídicos, assuntos de natureza, de direito civil, por exemplo. Mas é preciso que vocês convenhamos aqui entre nós, que há uma diferença muito grande de natureza entre o homem e a mulher. E essas diferenças são absolutamente inconciliáveis, porque elas precisam existir a fim até mesmo de poder haver a ligação, a complementaridade. E simbolicamente a diferença, há muitas e muitas diferenças, mas digamos a que nos interessa agora, há muitas contraposições que você pode fazer entre homem e mulher, mas a que interessa aqui agora é a ideia de que a mulher é passiva e o homem é ativo. Porque isso de fato é assim. É assim numa enorme quantidade de situações da vida humana normal, começando pela própria vida sexual, que é assim. Não é? O homem tem o sexo para fora, o homem tem o sexo voltado para o mundo, a mulher tem o sexo para dentro. Quando eu digo essas coisas, eu queria muito não ser mal compreendido aqui, porque o mundo hoje é meio sensível com esses assuntos, né? Então eu espero que vocês me compreendam bem, porque eu não estou falando de pessoas específicas, estou falando, digamos, em tese, sobre situações médias, porque há, claro, mulher mais masculina que homem, como há homem mais feminino que mulher. Mas essas situações são, como diria Aristóteles, acidentais, não são essenciais, porque o normal é que a mulher tem uma quantidade de passividade maior e de atividade menor. E a coisa aconteça ao contrário com o homem, é normal. Isso está em toda a história do conhecimento humano. Por exemplo, o homem, o princípio ativo é Yin e o processo, o homem é Yang, né? A mulher é Yin. O princípio ativo é Yin e o passivo é Yang. É o contrário, né? Yang é ativo e o Yin é passivo. Há uma famosa comparação que se faz de que a mulher é lunar e o homem é solar, porque o passivo reflete a luz que não é sua. Não é? E o fato de que a Lua tem 4 fases por mês é o que explica o fato de que Ladona é móvel. A mulher é lunar e não só é lunar, como é instável, porque Ladona é móvel, né? Qual que o mal vento. Não é? E isso é assim porque a mulher muda de reflexão 4 vezes por mês.
porque é da natureza da Lua mudar de aparência por todos os meios. Então é preciso compreender então aí que essas coisas são assim, porque o mundo é regido por uma espécie de princípio masculino associado ao princípio feminino. É preciso que seja assim. Vocês compreendem que não pode não ser assim? Uma vez perguntaram para a Fernanda Montenegro assim: ô Fernanda Montenegro, por que no teatro brasileiro as mulheres são tão masculinizadas? E ela respondeu assim: porque alguém tem que ser, né? Não é? Alguém tem que ser, porque não dá para não ter o fator ativo. Tem que ter o fator ativo e o fator passivo ao mesmo tempo. Então o que acontece aí é que o fato de que essa diferença de natureza entre homem e mulher, que é uma natureza, digamos, que é uma diferença teórica e média, porque na prática cada pessoa é cada pessoa, então cada pessoa teria, digamos, um teor de yin e yang, e iria transformar essa pessoa num ser específico. Eu não estou aqui fechando a possibilidade de não ser assim. O que acontece na prática é que essa diferença essencial entre o masculino ativo e o feminino passivo significam que há uma série de consequências na vida humana real concreta. E essas consequências são da seguinte ordem, não é? Quer dizer, o homem, como é ativo, ele acaba sendo, digamos, a entidade transformadora. Então, a feminista americana Camille Paglia, que eu acho uma delícia, eu adoro a Camille Paglia. A Camille Paglia, por exemplo, ele diz assim: não tem nenhuma mulher como o Jacques Stripador. Nunca tem, né? Uma mulher com o Jacques Stripador, uma criatura absolutamente louca, mas também não tem nenhuma mulher como Mozart. Diz a Camille Paglia, feminista, não sou eu que estou dizendo. Mas os homens têm uma instabilidade extraordinária, né, que a mulher não tem, porque a mulher tem uma estabilidade extraordinária em comparação com o homem. É muito diferente a situação masculina e feminina. E porque o homem é solar e o homem é ativo, então o homem acha psicologicamente, compete a ele produzir as modificações, transformações do mundo, que são essas aí que está fazendo o Fausto. Dava para imaginar uma mulher no lugar do Fausto? Sinceramente, não dá para imaginar uma mulher. Dá para se imaginar uma mulher tendo uma ideia assim: vou fazer um avião que vai voar mais rápido que o som. Vou fazer uma ponte para ligar não sei o que, não sei o que. Essas ideias são todos delírios masculinos. Uma mulher, diz a Camille Paglia assim, nenhuma mulher faria uma coisa dessa, porque a mulher não tem nenhuma pretensão a derrubar a natureza, a vencer a natureza, porque as mulheres menstruam, diz a Camille Paglia. E pelo fato de menstruarem, elas aprendem logo, com 12 anos, que há uma coisa mais forte do que ela, que é a natureza, e que ela não conseguirá vencer, a não ser que fique grávida. Mas haverá alguma coisa mais poderosa, sob o ponto de vista da imposição da natureza e da gravidez? Um ser crescendo dentro de você? Alien, o oitavo passageiro? É mais ou menos isso, se eu for pensar bem, né? Quer dizer, vocês compreendem que a mulher tem uma noção de realismo e de realidade muito maior que o homem. Tem a noção, a mulher é muito mais pragmática. O homem é que é dado a essas porradices, essas coisas estúpidas. O homem que é dado a essas infantilidades que ele transforma depois em projeto de engenharia. Se eu diz a Camille Paglia novamente, né? Sempre pegando a Camille Paglia para eu me defender melhor. Graças a Santa Camille Paglia. Diz assim a Camille Paglia: se o mundo fosse conduzido pelas mulheres, ele seria um mundo de aldeias com flores, com paz e com tranquilidade. Jamais seria um mundo de megalópolis, de cidades grandes, de esforços de vencer a natureza. O que o homem quer fazer é vencer a natureza. E não é o que o Fausto pede para o Mefistófeles. Não pede isso? Pede. Mas isso é um delírio masculino, porque a mulher sabe que não é possível. Como ela sabe? Por que ela sabe? Porque ela é prisioneira do ciclo menstrual. A mulher é natural. Outro exemplo também de Paglia. Quando os homens assistem um striptease de uma mulher, vocês não têm, acho que alguns homens têm experiência só aqui, imagina, né? Os homens assistindo aquilo, cria-se no ambiente uma espécie de temor, de silêncio reverencial profundo, porque o ato da mulher despir-se
ritualmente, como num striptease, é um ato de desnudamento da natureza, é um ato a que um homem, mais ou menos, se submete com uma espécie de terror reverencial. Um striptease masculino, numa festa de despedida solteira, é um ato de histeria coletiva, de gritaria, que não tem o mesmo efeito. Você compreende que o valor é completamente diferente? O valor da nudez masculina é um valor histérico, porque é apenas ele representa uma espécie de ameaça, não é? Uma ameaça da qual ela quer fugir, correr. Por isso a histeria, não é? E enquanto que o ato da nudez feminina é um ato paralisante. É uma paralisia geral da existência humana, do masculino, né, contra aquilo, porque aquilo é alguma coisa de um poder. Por isso é que a Camille Paglia diz, olha, um homem comum, uma mulher, qualquer mulher, controla 100% qualquer homem, exceto os loucos. A mulher tem um controle total e absoluto sobre a libido masculina, porque ela tem uma capacidade de controlar isso. Ela é uma espécie de fator natural que controla. Mas eu estou saindo um pouquinho do assunto, deve voltar apenas para dizer o seguinte, que se, por um lado, então, essa psicologia masculina da ação, dessa existência voltada para a ação, por que esses dias, acho que foi em Paranavaí, né, alguém me perguntou assim, professor, por que as mulheres não são importantes em filosofia? Eu assim, é muito simples, porque a mulher não se interessa por isso. Daí diz assim a pessoa, a mamãe, né? Não, mas que machismo? Eu falei, meu Deus, vou comer uma coisa. Mas que machismo? Por que é machismo? Porque as mulheres se interessam, sim. Eu falei, pois é, então me conta uma coisa. Então me conta na sua vida, quantas vezes na sua vida você foi impedida de estudar filosofia? Aí ela falou assim, mas eu não me interesso por isso. Pronto, quer dizer, não foi a maior autodemonstração da tese que eu já vi. Não é possível. Né? É igual você ir para Marte e para saber se tem vida, perguntar para um transeunte, tem vida aqui? Você disser não, diga ele sim ou não, você tem a resposta automaticamente. Né? Não é? Às vezes eu tenho a sensação de que as mulheres acham um pouco de futilidade, há um certo realismo na existência feminina. Mas eu queria dizer uma outra coisa, que não era isso. Os homens têm uma psicologia que está muito bem explicitada aqui dentro da personagem Fausto, que é essa psicologia da ação como sendo o que faz a vida funcionar. Então, um pintor, uma pintora podem ter o mesmo talento, mas para um pintor, porque ele não tem filhos, porque ele, afinal de contas, é ativo olhando para o mundo, ele vê essa vida, ele vê essa pintura como sendo a vida toda e não há mais nada fora disso. Quer dizer, o peso específico de uma coisa dessa na vida do homem é muito maior do que o peso específico disso na vida de uma mulher. Compreenderam essa é a razão. Toda uma amiga minha que vem reclamar que o marido não discute a relação, eu explico sempre o problema. Ninguém mais tem problema com isso. O marido não discute a relação porque para a mulher a relação é o item número 1 da pauta de assuntos da vida dela e para o homem é o número 28. Porque antes tem que ver o negócio do imposto de renda, porque antes tem que ver o negócio não sei o quê. Vocês não tinham percebido isso até hoje? Não é? Porque para o homem mas eu estou já 5 minutos fazendo isso. Eu tenho que terminar de ler aquele negócio, porque senão eu não vou conseguir fazer o programa de expedições domingo. Entendeu o problema que há nisso aí? É um problema enorme que advém do fato de que o homem, e sempre falando de um ponto de vista médio, digamos, de um ponto de vista, digamos, prototípico, o homem está voltado para fora, como o seu pênis está voltado para fora do corpo, enquanto a mulher está voltada para dentro, como a sua vagina é uma entrada e não um instrumento de ferir o mundo. Vocês compreendem que isso faz uma diferença enorme, é um conjunto de características que está mudado. Mas, se o homem, portanto, dotado desse conjunto, digamos, de características psíquicas, que você poderia até chamar da forma masculina, platonicamente. Masculinamente, né, a forma é essa, né? A forma do homem é essa. Se isso é imprescindível, então, para que o mundo possa existir materialmente,
porque é de se admitir, nem a feminista mais rigorosa iria negar o fato de que, afinal de contas, os homens fizeram isso do jeito que está meio ruim, mas fizeram de um jeito aí, que é uma coisa, é o resultado desse fanatismo existencial que Goethe está aqui nos falando. Por outro lado, se isso é assim, somente o olhar humilde da mulher é que é capaz de ver a face de Deus. Compreenderam onde é que está todo o problema aqui? Por isso é que o eterno feminino, que é a humildade da face, porque a face humilde consegue receber o reflexo sobre si. O homem não enxerga Deus, porque o homem está olhando para o sol. Ele não deixa que Deus olhe. Então o homem não é capaz disso, pois é só quando você consegue associar a característica masculina da ação, essa ação sem a qual a vida humana não faz sentido, a possibilidade da redenção pela ação, com a humildade que Fausto vai adquirindo na medida em que ele vai se feminizando ao longo da história, na medida em que ele já não acredita mais naquelas possibilidades de, né, naqueles, digamos, delírios de grandeza que ele acreditava no começo, e que depois ele vê nos seus flâmulos, né, vê no Wagner, ele vê naquele bacharel, no segundo, na medida em que ele abandona isso, é que ele é capaz de ir ao céu. Antes disso, não. Não é? Portanto, é como se Deus falasse com o ser humano pela mulher e não pelo homem. De fato, isso é assim. Não é? De fato, isso é assim. É por isso que está escrito lá na Bíblia que é para tratar bem as mulheres, porque Deus coleciona todas as suas lágrimas. Está na Bíblia escrito isso. A mulher, não o homem. Deus coleciona todas as suas lágrimas. E essa possibilidade de sucesso ou redenção humana, portanto, é uma somatória de coragem e ação perante a vida e de humildade existencial tremenda que só a mulher é capaz de ter e que o homem não é capaz de ter espontaneamente, a não ser quando ele se confronta com o ideal feminino. Portanto, o eterno feminino é uma espécie de fator civilizador, um fator corretor, um fator de natureza balizadora da existência humana, ou seja, a força humana, a ação humana só pode ser balizada por uma relação de humildade perante o Criador. Não é possível ser diferente. É por isso que é o eterno feminino quem salva. Se vocês permitirem que eu leia aqui o último parágrafo, né? Novamente aqui. Não é? É que está tão ruim essa. Aqui a nossa tradutora não conseguiu. Se a gente olhar, vou traduzir a última, por favor, em francês. A última diz assim: tudo que é perecível não é a não ser um símbolo. Olha como muda a tradução, né? Eu estou pegando o francês, traduzindo o francês. Tudo o que é perecível não é a não ser um símbolo. As coisas do mundo material aqui são um símbolo. O inacessível aqui torna-se um fato. Lembra que tem um momento que diz assim: eu amo, diz a Manto, né? Eu amo só aqueles para quem o impossível não é proibido. O indescritível aqui está realizado. O eterno feminismo nos leva para o alto. É o eterno feminino que nos leva para o alto. Ou seja, é o componente de humildade feminina. Só esse olhar humilde da mulher é capaz de ver Deus. Quando nós fomos capazes quando os homens são capazes de fazer isso, eles se tornam capazes de subir. Os dois componentes, então, que o Beth fala a ação masculina e a cuidado só que masculino e feminino é sempre apenas teórico, porque eu posso ter uma mulher que esteja exatamente no comportamento masculino e posso ter um homem que faz o comportamento feminino. Não tem nenhum problema. Masculino e feminino, a ação e a humildade. É isso, a ação e a humildade. Essas duas coisas associadas formam o tal do goetismo. Goetismo é isso. Essa é a fórmula do sucesso humano
É para isso que os seres humanos deviam se dedicar. É isso que leva à redenção. A redenção é essa. Porque a redenção do quê? De toda a merda que a gente vai fazer na vida, entendeu? Tentando. De tudo que vai sair errado. De tudo que foi sair errado. Isso é exatamente o que Lutero diz quando diz que a vida humana não é perfeição, é busca da perfeição. Mas a perfeição também não é no sentido de tudo ser perfeito. A perfeição é conseguir essas duas coisas. É conseguir que você provar que você tentou, não é? E provar que você subordinou tudo isso a Deus, porque é isso que acontece com o Fausto da primeira para a segunda história. Handel, aquele grande compositor alemão, né, que depois foi morar na Alemanha, na Inglaterra, ele perguntava assim: por que você compôs o Messias? Ele falou assim: vamos chegar no juízo final, vamos chegar lá no julgamento, né, e começar a falar que eu sou isso e aquilo, eu vou fazer, tá bom, eu fiz isso mesmo. Eu comi a mulher do vizinho, tá bom, eu fiz isso mesmo. Quando eu falei que não sei onde, fui em outro lugar. Eu tomava lá uns snacks a mais por dia e tal. Eu fiz isso mesmo. Mas em compensação. Você sinceramente consegue imaginar uma outra possibilidade para a vida humana? Real, concreta mesmo? Concreta, real, dá para imaginar isso? A outra possibilidade, que não é essa, é a da lamentação permanente. Você passar a sua vida toda lamentando os seus erros e os seus pecados. Não é? Eu também queria que vocês compreendessem que isso também está implícito na história de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, que são mais ou menos também, tem também esse componente, né? Também está implícito aí. Portanto, o que o Goethe está propondo é fundamentalmente o único caminho possível para a humanidade. Não tem outro jeito de fazer. Porque se você tem medo de cometer erros e cometer pecados, você então faz o jogo diabólico de não fazer nada. Por exemplo, como é que o diabo consegue agir sobre você? Quando eu digo diabo, por favor, sempre compreendo que eu não sou um padre aqui dando aula de religião. Né? Tá? Eu estou falando sempre em termos simbólicos. Né? Porque o diabo faz assim: a primeira coisa que ele faz é a tentação de Adão e Eva, que é chegar e dizer para você: você é Deus, os caras estão te enganando, você é Deus. Então, o que é Deus? Deus é o sujeito que está fazendo as coisas achando que ele é Deus. Quem que é Deus aqui nessa história? É aquele idiota daquele universitário dizendo que ele é que fez o céu e a terra e que o mundo existe por causa dele, aquela coisa. E qual é a segunda tentação que faz o diabo? É aquela ideia de que não é que você não pode fazer nada, você não pode fazer tudo, você não pode fazer nada. Então é o seguinte pensamento, assim, você vê, né? Você viu como é que está o trânsito na Vila de Higienópolis às 6h30? Que desgraça, não vou mais ter filho. Com uma situação como essa, veja como está difícil a situação aqui, nunca mais na minha vida eu vou ter filho. Para que botar um filho no mundo para ficar encarando o trânsito na Vila de Higienópolis às 6h30? Qualquer argumento que você possa usar para dizer que você não vai ter filhos, embora podendo tê-los, né? Porque você pode não tê-los por razões muito boas, porque você, por exemplo, não tem nenhuma mulher do mundo que quis ter um filho com você. Essa é uma possibilidade real, bem concreta e bem verdadeira. Você pode não ter os meios biológicos, mas qualquer argumento desses filosóficos contra filho é simplesmente diabólico. Porque é o argumento da inação. Dizer assim, eu não posso fazer nada mesmo, porque eu não vou dar esmola para aquele pobre ali, porque eu acho que ele vai comprar uma pinga por dinheiro. Então eu aproveito que não dou esmola nenhuma. Uma vez o Jaime Lerner, lembram dele? Me contou a seguinte história, que ele foi a um orfanato público e tinha lá umas crianças, né, tal, e ele tinha lá um aniversário lá, né, uma criança. Orfanato, criança que não tem pai nem mãe. E aí ele perguntou como é que ia ser a festinha e tal. Daí a diretora falou: não tem festa não.
Não, mas a senhora não tem ali um dinheirinho para comprar um Coca-Cola, uns biscoitos, sei lá o quê? Não, tem ali no nosso orçamento, Mas por que a senhora não faz então uma festinha de aniversário? Porque no dia seguinte a gente cortou isso aqui. Porque no dia seguinte do aniversário não tem mais bolo com Coca-Cola e as crianças ficam frustradas, então a gente aproveita e para não frustrá-las não serve nunca. Ai, que horror. Dá para fazer alguma coisa mais cruel? Quer dizer, essa é a política diabólica da inação. Você não faz porque você está imaginando um efeito que pode ser só na sua cabeça, pode ser um efeito absolutamente. E se ter frustração, a vida não é frustrante? Alguém aqui tem uma vida em que todos os seus desejos são resolvidos automaticamente? Não, portanto, se tem frustração aí, não é nada diferente do resto da vida. Portanto, por que nós deveríamos inventar uma vida onde não há frustração nenhuma? Percebe que aí uma argumentação filosófica completamente diabólica por trás dessa ideia. Na verdade, a onipotência e a impotência. Porque os dois estratégias para matar você é ou convencer você de que você é Deus, ou convencer você de que você não é nada. Quando, na verdade, a vida humana opera nessa área intermediária desses dois extremos, em que nós somos capazes de fazer muitas coisas, algumas melhores, outras piores, algumas muito, digamos, desastrosamente. No entanto, continuamos sem nenhuma opção nenhuma. E qual é a outra opção? O que você sugere botar no lugar do formato que o Goethe está pondo aí para nós? Não tem. Não é? O que você não pode fazer é tentar fazer a ação de uma perspectiva gnóstica, uma perspectiva soberba. Porque é isso que aí o eterno feminino resolve para você. Quando você consegue, de alguma maneira, incorporar, o homem incorpora o eterno feminino, de alguma maneira, o ser humano, não, porque o ser humano é um conjunto de duas pessoas. Por mais que você possa imaginar que possa ter um casamento gay que tenha um sentido aí, sei lá, o chevette ficar pelos dois, pro outro que morreu, entendeu? Né? E que isso é uma coisa boa, né? Você, quando tem casais homossexuais, eles tendem a reproduzir os papéis passivos e ativos. Não é? Então tem lá uma fulana que é a tal da sapatão e tem lá a Melicinha. Né? Não é isso? Né? Melicinha. Então a sapatão tem a Melicinha. A outra, não é? Tem um fica em casa lavando louça e o outro vai trabalhar. Fica uma reprodução muito parecida com o padrão heterossexual, porque há alguma coisa nisso que tem uma estruturação profunda na ideia digamos, desta complementaridade ao homem. Então é isso que eu queria que vocês compreendessem aqui, é que não tem muita opção fora disso. Mesmo que Santo Agostinho falasse, como se tudo dependesse de mim, esperar como se tudo dependesse de Deus. Não diria que é exatamente a mesma coisa, mas está associado com isso. Né? Está associado. Claro que Santo Agostinho é pessimista. Santo Agostinho como se diz, como é que fala, meu Deus? Ele é um sujeito que acredita na predestinação, né? Ele é um como é que é? É um predestinacionista. Ele é aquele sujeito, o que explica a Santo Agostinho é aquela frase famosa que ele diz, que diz assim, só tem alegrai-vos, porque um dos ladrões foi salvo. Mas não vos entusiasmeis, porque o outro não foi. Quer dizer, a ideia da predestinação é de que depois do pecado original o ser humano é tão fraco, que ele é incapaz de produzir a própria salvação. Veja, nesse ponto de vista é completamente o contrário do que o Goethe está dizendo. Porque o Goethe está dizendo assim, eu posso, se eu mostrar valor, ser salvo. E Santo Agostinho acha o seguinte, que a salvação é um ato de generosidade pura de Deus. Deus irá dizer, esse eu salvo, esse eu não salvo, esse eu salvo, esse eu não salvo. A predestinação é uma abordagem doutrinal muito complicada, muito difícil de conviver com ela. Eu tenho enormes restrições quanto a isso. E Goethe, então, tem absoluta discordância, porque ele, no final das contas,
apesar de ter dito as palavras fatídicas, né, não é isso que não podia de jeito nenhum, ele ainda assim é levado para o céu, porque os anjos dizem que salvam todos aqueles que fazem a ação. Mas ele não pode fazer uma ação pretensiosa, onipotente e soberba. Por isso ele só pode fazer a ação protegido pela percepção da humildade feminina, na medida em que ele se femininiza sob o ponto de vista de deixar que o seu rosto também se ilumine com a imagem de Deus. Sem isso não é possível. O processo de viabilidade humana, portanto, é um processo da interação de duas grandes energias fundamentais, que são dois grandes princípios metafísicos, que é o princípio da ação e o princípio da submissão. Esses dois princípios é que coordenam e regem a vida humana. Nós, se abandonamos o princípio da ação, nós estamos recusando este mundo aqui, e isso é pecado. Não pode recusar esse mundo. Você não tem direito de recusar a sua vida. Por isso que, para o cristianismo, o maior dos pecados é o suicídio. Porque, como diz o Chesterton, o suicídio não é o maior pecado de todos à toa. Ele é o maior pecado porque ele é o pecado que impede que todos os outros pecados possam ser cometidos. Ou seja, é a própria renegação da possibilidade dos outros pecados. Logo, não é possível você renegar a vida, ao mesmo tempo você não submeter-se à sua condição de criatura, é você eleger a ação sobre o mundo como a única coisa que interessa. Não é? E aí, então, a sua vida é uma besteira, não tem mais cabimento nenhum. É justamente da conjugação dessas duas coisas que é possível haver uma vida humana plena. Isso é que Goethe acredita que nós devemos fazer. Eu tenho a convicção, eu resisti imensamente, porque até eu conseguir entender isso, demorou um tempo, porque o livro é o Fausto, né? Ele demora para entregar a você o sentido. Não é? Porque é muito cheio dessas histórias. A tradução dificulta um pouquinho, você tem que pegar outra tradução para comparar com essa, como a gente fez aqui, né? Mas me pareceu, no final das contas, que é essa opção, quer dizer, que essa solução que o Goethe dá para o problema não parece ter outra possibilidade. Então, se você fez uma coisa muito grave, o resumo da ópera é assim, uma coisa muito grave, você matou alguém, uma coisa gravíssima. Não que você tivesse querido, mas você tomou um porre e teve um acidente e matou alguém. Há duas opções. A primeira situação é você virar um monstro de si mesmo e dizer que não aconteceu nada. Isso não pode. A segunda opção é você dizer assim, agora eu não terei mais um momento de paz, e passar a vida inteira lamentando sobre isso. A terceira opção é você fazer qualquer coisa para compensar o mundo, compensar a vida com alguma contribuição, para você dizer assim, olha, eu fui de fato o responsável, mas olha só, olha aqui. Olha aqui o Messias aqui. Maria, mas o Fausto, a frase que ele falou, não foi na verdade o diálogo, né? Ele falou pensando em como seria bom se ele pudesse ver tudo aquilo que ele estava construindo, não é? Mas ele admirar sua própria obra, por isso tem todo o sentido do mundo, você tem direito de admirar sua própria obra, mas a sua própria obra não pode ser a obra lá conforme o bacharel queria. Quer dizer, o outro não está admirando a própria obra, ele está dizendo que ele fez o mundo, e ele está dizendo assim, eu peguei e sanei o pântano. O que ele fez foi fazer a Holanda é possível. A Holanda não é fabricar o mundo. Quer dizer, olha, a melhor definição que existe sobre meditação é a seguinte: meditação é uma técnica que permite que você descubra o seu verdadeiro lugar no mundo. Então, para que serve meditação? Para você, às vezes, parar de ter um engano essencial da sua própria pessoa por você mesmo e voltar a botar um pouco de ordem no seu lugar no cosmos. Quer dizer, nós temos um lugar no cosmos que é o lugar que nos convém. Mais do que isso, não pode ser mais do que isso. E o ser humano, desde o primeiro momento da sua existência, considerando a mitologia judaica, ou seja, considerando a simbologia do Gênesis, é um ser que está sempre em dúvida se é ou não é Deus. Pois não é esse o pecado original? Qual foi a tentação que foi feita? Olha, vocês comam da fruta do conhecimento, da ciência do bem e do mal, porque com isso vocês saberão tudo que Deus sabe.
na verdade, para ser salvo, a gente tem que se resgatar dessa rebeldia que toda criatura faz em relação a Deus. É isso mesmo. É isso mesmo. E não interessa se você, na sua ação humana, faz besteira, você tem que consertar as besteiras com mais bem. Entendeu? As besteiras têm que ser consertadas com mais bem, com mais bem, mais bem. Portanto, o que Goethe está dizendo é que é essa única saída para a existência humana. Você ter uma vida cheia de ações bem intencionadas, e quando as coisas dão errado, você para de se lamentar, para de remoer, não deixa as fúrias pegarem você. E continua lutando, mesmo cego, você vai fazer acontecer aquele negócio. Mas não esqueça nunca de que você é criatura. Não esqueça nunca da humildade essencial da sua existência, porque se o eterno feminino não estiver presente, ninguém será salvo. Nós temos que permitir que Deus ilumine a nossa face, como é o caso da possibilidade das mulheres. As mulheres deixam que Deus ilumine a face delas. Muito bem. Acho que estamos mais ou menos em cima da hora, né? Eu tenho aqui alguns folhetos aqui que foram preparados pela CIL desse evento que eu queria então repetir nos 5 últimos meses do ano. O grupo que estuda ortodoxia na quinta de manhã comigo vai acabar o livro daqui a 2 encontros, no próximo encontro, em julho acabou. Aí, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, nós vamos ler, não vamos ler nada, nós vamos fazer um curso em 5 cursos palestrados, né? De estabelecimento fazer uma espécie de biografia do Ocidente a partir da sua cultura. Vamos ter, portanto, um módulo de cultura judaico-cristã, um módulo de cultura grega. Vamos ver como é que isso se fundiu na Idade Média, de onde é que nasceu o mundo moderno e onde é que nasceu o mundo contemporâneo. 5 movimentos da mesma sinfonia. Então, quem puder fazer, né, tem aqui um folhetinho para vocês não esquecerem. Depois eu acho que vai também uma mídia aí pela internet bacana aí. Quem quiser, é só apanhar aqui na saída, se você quiser seguir. Muito obrigado. Eu queria agradecer muito a todo mundo, né? Muito obrigado por terem vindo. E agradecer aqui a Sil, que nos atende sempre muito bem. Agradecer ao SESI, que é o patrocinador do programa. E não percam o nosso próximo encontro. Alguém lembra o que é? Qual é o livro? Madame Bovary. Ah, que beleza. De acordo com o Otto Maria Capô, o livro, o romance mais bem escrito da história da literatura. Uma delícia, Madame Bovary, e imperdível. Não percam de jeito nenhum. Tá? Então, até lá, né, pessoal? Obrigado, até a próxima.